Essa aqui é a apresentação do nosso trabalho da fase 1, do sistema de mecânica, curso de arquitetura de software da FIAP. Primeiramente, a gente vai lá no repositório, vamos copiar esse link, dar um link clone, passando a URL, mudando o nome para oficina. A gente vai entrar no projeto e vamos executar o makedev. A gente está usando o makefile como alias de comando para facilitar, mas os comandos vão estar descritos na documentação. Aqui a gente starta, ele começa a fazer download das imagens. Lembrando que o Docker tem que estar rodando. Aqui ele construiu já as imagens e agora vai rodar os seedings para gerar os dados para a gente. Aqui a gente tem bem detalhada a documentação, separada por partes, então é simples. Aqui tem o manual de execução também, que é possível visualizar. A gente está usando um wrapper do Maven. Então, para conseguir usar ele e rodar os comandos de teste, inclusive através do Makefile, a gente copia esse comando. E agora, uma vez terminado o comando do Docker, a gente cria esse wrapper para lá. E aqui a gente já pode dar um make test no projeto que a gente acabou de criar. E aqui, enquanto ele vai rodando os testes, eu vou mostrar depois como é que está a estrutura lá da gente. A gente fez implementação de e-mail também. A gente pode vir aqui e ver que os e-mails estão sendo gerados. Quem gerou esses e-mails foi o próprio Cider, né? Então, enquanto o Cider foi rodando, como a gente está acessando os serviços diretamente, não os repositórios, então ele passa pela lógica de negócio de gerar os e-mails. Aí a gente tem a documentação do Swagger também, com todos os endpoints já bem mapeados. Aqui a gente também está usando Postgre como um visualizador que faz parte de um dos containers do nosso Docker, né? E aqui é a imagem ali da nossa cobertura de testes, que está acima de 90%. Tá? Aqui, uma vez feito o download, né, o git clone, a gente tem acesso à pasta para a gente carregar aqui o nosso fluxo de teste. É só entrar na pasta API, importar em Sony Export, é um YAML file. Aqui ele tem 118 requests, porque a gente entrando aqui, a gente tem a pasta desse fluxo de teste aqui da apresentação, mas tem os endpoints exatamente como é. Eles estão separados aqui por core, domínio, no caso catálogo, peças, insumos e serviços, né? Tem a parte de relatórios também, de desempenho, e as personas também, né, que fazem parte. Mas o nosso foco é o fluxo completo aqui. Todos os requests, as respostas desses requests já estão encadeadas, né? Então, uma resposta de um request vai servir como insumo das próximas. Então, eu vou vir aqui agora limpar os e-mails para a gente ver esse fluxo acontecendo. Então, eu deleto todos os e-mails e a gente vai partir para cá. Então, a primeira coisa que acontece é o login, o login do atendente, né? Ele está logado no sistema, e aí chega um cliente lá para fazer um serviço. Aqui, no caso, é um cadastro de um cliente físico, tá? Ele cadastrou. Aqui é um CPF, e no caso do cliente jurídico, que já é um CNPJ. Então, ele aceita os dois. Existe a validação também por trás, inclusive na busca também, da gente consulta. Aqui, consultando, vem os dados ali desse cliente jurídico. Aí a gente cadastra um veículo para ele. A princípio aqui, quando a gente cadastrou os dois clientes, jurídico e físico, a gente envia um e-mail para eles falando que foi realizado e aí o login dele, né, com uma senha provisória, que ele já poderia logar no sistema.
Tá, beleza. Voltando para o Insônia. Aqui a gente vem. Eu vou usar o cliente. Aqui vou listar os veículos desse cliente. Eu estou lembrando, usando aqui a resposta do consultório cliente por CNPJ, aqui o request. Então, por isso que eu já pego o ID dele, aí eu consigo ver os veículos dele. E aqui a atendente vai criar o S. Uma vez a OS criada, o mecânico aí, a partir de agora, é o mecânico que vai atuar. Então, o carro está esperando, o mecânico agora tem disponibilidade de fazer o orçamento, ele vem, ele pode listar as OS em aberto. Aí só tem uma. Lembrando que a gente aplicou também a questão de prioridade. Então, a ordem de serviço mais antiga que vai ter prioridade aqui. A gente também implementou uma outra flag chamada prioridade normal, para em casos que a pessoa, que o administrador precise, por exemplo, vir aqui, ele logou, né? E ele quer mudar a prioridade para urgente. Aí é essa que ele mudou para urgente, né, como vocês podem ver, ela passaria as outras, porque as outras têm prioridade normal. É um caso mais esporádico, mas ainda existe essa possível manipulação, mas somente o administrador que faria isso. Então, é bom travando essas decisões do mecânico e facilitando o processo. Então, aí aqui o mecânico ele obtém, né? Qual que é? A gente tem um endpoint que fala qual que é a próximo S para orçamento e também para a execução. Assim facilita o trabalho dele, sabe que ele não vai conseguir. Depois eu mostro o fluxo de tentar burlar isso. Aí o mecânico vem, inicia o diagnóstico, tá? Aí que ela mudou o status para em diagnóstico. O mecânico, então, nesse momento, ele pode listar as peças, pega uma peça específica colocando, ou ele até pode também buscar por um termo na peça, né? Na endpoint da peças, vamos buscar por anéis de pistão aqui, aí veio um anel de pistão, e aí esse request agora de adicionar a peça, a gente vai exatamente usar esse request de busca peça, o primeiro item da listagem. Lembrando que a gente está usando paginação também, então, mais por causa de volume de dados. Então a gente vem e adiciona essa peça que foi buscada. Pronto, aqui temos a ordem de serviço, ela continua em diagnóstico e aí já tem a primeira peça. Aí a gente continua. No listar insumos, ele também pode ter um panorama geral ali, também é paginado, então, aqui os dados de paginação, no meio da tela. Aí ele também vai buscar por um termo específico. Então, ele achou que ele quer buscar ser automotiva, né? Estamos aqui no parâmetro. E aí o próximo request de adicionar insumo, ele também vai adicionar esse novo insumo, como itens da ordem de serviço. Depois ele vai adicionar um, ele lista, né, os serviços em si, a mão de obra, e ele pode adicionar um serviço. Aqui eu estou pegando o primeiro item da listagem, tá? Se você voltar aqui, você vê que eu estou pegando, eu preencho serviço e a descrição eu estou lá pegando listar serviços mecânica, né? Mais um ponto que eu esqueci de mencionar, conforme eu abri a OS, eu criei a OS, ele também recebe aqui um e-mail falando que a ordem de serviço recebida, fala os dados aqui da pessoa, tá? Então a gente está aqui, adicionamos a peça já, também ela está como terceiro item aqui. Aí depois o mecânico, ele pode também adicionar itens em lotes, se ele já mandar um array assim de itens. Aqui no caso eu estou pegando o segundo item da listagem de cada uma, né? Das peças, insumos e serviços. Então eu vou lhe dar um send. Então a gente tinha três itens. Esses três, e agora incluímos mais os três de baixo aqui. Aqui a gente pode atualizar a quantidade de item. Então eu posso voltar aqui no nosso adicionar peça e eu vejo quantas buscar peça. Eu consigo saber o estoque dela, quantidade, estoque mínimo, estoque máximo. Essas opções são configuradas também. Então eu vou colocar, alterar para 34 para a gente ver o e-mail de notificação, tá? Então eu coloco 34 e eu estou pegando já aquele primeiro item mesmo. Então aqui você pode ver que todos os itens é quantidade um,
É lógico que quando ele fosse criar, ele já passaria a quantidade correta. Mas se caso precisar alterar, porque ele não viu essa questão de precisar alterar, ele tem essa possibilidade. Conforme a gente adicionou essa peça, ela já tem 34, a gente entrou num ponto crítico de, de estoque. Então, a gente voltar aqui para o inbox, é só no momento da aprovação, na verdade. Vamos lá que vocês vão visualizar. E ele pode também remover uma peça aqui. Então vamos dizer que eu quero remover o último serviço. Na verdade itens de serviço eles são mais genéricos. Eu posso vir aqui e deletar um item da OS. Eu estou passando ele manualmente aqui. Aí eu dou send. Pronto, agora ela só tem 5 itens, não tem mais 6. Aí o mecânico vem e clica, ele finalizou o diagnóstico e aí ele põe para esse evento. E aí o status da OS agora vai ser aguardando aprovação. Nesse momento, a gente também disparou um e-mail para falando que o seu orçamento está pronto, né? O orçamento referente está pronto. Aí a gente pode pegar o anexo também, que é um PDF. Aí a gente vem e visualiza aqui os dados, né? Aqui, no caso, ó, as 34 peças, serviços e insumos, tudo completinho. Aí a gente volta lá para o fluxo. Então ele finalizou o diagnóstico e aí emitiu o orçamento. Aí, nesse momento, o cliente foi notificado, aí a gente consegue fazer o login com o cliente, imagina, o cliente faz o login, aí o cliente consulta o orçamento, que é baseado nessa própria ID da ordem de serviço, mas ele vai ter essa informação também via e-mail. E aí o cliente vai e aprova o orçamento. Eu tenho um request aqui de reprovar e aprovar, mas eu vou só fazer o fluxo de aprovação, o fluxo feliz por causa devido ao tempo. Então, agora ele aprovou o orçamento. Aí, beleza. O carro, agora, como ele está com o status de aprovado, ele entra para a fila de aprovado, que a gente fez esse novo, um, um Enon novo aqui. Então, quando o mecânico chega, ele vê que tem uma OS na fila de execução. Então, por causa das duas filas diferentes, né? De orçamento e a fila de execução. Então, agora ele vai e tem outro endpoint que obtém qual que é a próxima da fila, que aí já vem ela mesma. Ali no anterior era uma listagem. E aí ele inicia a execução. Ela é iniciada, o status muda para em execução, tá? Foi lá, terminou, fez o que tinha que fazer, e aí ele vai e finaliza o serviço. Então ela é mudada para status finalizado. A gente manda um e-mail nesse caso também, falando que. Outro ponto. Conforme o cliente aprovou o orçamento, o, o administrador recebe um e-mail falando que, porque é no momento que ele aprova que a gente separa as peças do estoque. Então, aí nesse momento a gente confere se está num nível, como é que está o nível, se o nível está perto do mínimo ou abaixo, a gente manda um e-mail. Então, só o administrador que recebeu esse e-mail, tá? Aí o administrador ele vai tomar as providências para comprar essa peça e depois atualizar o sistema. A gente também tem um endpoint para isso. Aqui ele finalizou e aí também recebeu um e-mail de que o serviço foi finalizado. Ó, seu veículo está pronto. Né? Ó, seu veículo está pronto, temos o prazer de informar tal, o valor, e aí a pessoa vai até a oficina. Né? Aí, nesse caso agora, a atendente que assume. Então, a atendente vai, recebe o pagamento, entrega o veículo para o cliente e coloca o status da OS como entregue. E aqui os detalhes. E aí o atendente aqui nesse caso está consultando o status final, né? É só uma consulta. Aqui o endpoint também que foi pedido foi do tempo médio de execução. Então, aqui está menos de um segundo por causa que muitos foi feito com muitos seeders, né?
E é isso. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado. E isso aí.